Maranata, irmãos, que a presença de Deus seja sentida na sua vida durante todo esse dia. A nossa reflexão desta manhã está no livro de Gênesis, capítulo 22, do versículo 6 até o versículo 8. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse ao seu pai Abraão: Abraão, meu pai. Respondeu então Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Isaque então perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão então respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E os dois seguiram juntos. Irmãos, nós temos aqui a história deste homem que é chamado o pai da fé, muito bem visto pelos israelitas, pelo povo judeu. É o pai da nação, é o pai dos hebreus. Os muçulmanos também o consideram como seu pai, através de Ismael. Este homem, então, foi um homem singular e, de fato, o pai da fé. Em seu livro, Correndo com Gigantes, John Maxwell apresenta que podemos tirar algumas lições deste homem. Eu aconselho até que você leia também o livro Patriarcas e Profetas, a história desse homem. É linda, é maravilhosa. Mas, em seu livrinho, John Maxwell nos diz que, com Abraão, nós aprendemos que Deus sempre faz a coisa certa, ainda que para isso leve muito tempo. Levou muito tempo até que a promessa de um filho para Abraão se cumprisse. Às vezes nós queremos fazer a coisa do nosso modo. E foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão e Sara tentaram, então, se antecipar a Deus, e Abraão teve um caso com uma serva. Com isso, ele imaginava que estaria cumprindo a promessa de Deus, e teve um filho. E este filho, irmãos, trouxe sérios problemas. Essa situação trouxe problemas para Abraão. Então, não queira fazer as coisas do seu jeito. Confie, acredite na providência divina. Mesmo que a situação demore um pouco, mas Deus está no comando e Ele te ajudará. Uma outra lição: Deus sempre faz a coisa certa, ainda que o que Ele diz pareça absurdo. Quando Deus prometeu um filho para aquele casal, eles eram bastante idosos. E Sara riu daquela situação. Mas, irmãos, não existe coisas impossíveis para Deus. Aquilo que é impossível para nós, para Deus não é. Deus é o Deus do impossível. Confie no Senhor. Ele proverá e Ele virá ao seu auxílio. Outra lição: Deus sempre faz a coisa certa, ainda que nós o questionemos. Quando Deus intentou destruir Sodoma e Gomorra, planejou, Abraão questionou a Deus: Deus, tu vai destruir a cidade se tiver 50, 40, 30, 20, 10? E Deus disse que não destruíram por amor dos 10. Mas Deus, sendo justo, preservou a vida dos inocentes daquela cidade, que era o seu sobrinho e a sua família. Irmãos, Deus é justo e Ele cuida dos seus filhos. E Ele vai continuar cuidando dos seus filhos. Nós às vezes questionamos a Deus sobre determinadas coisas, mas Deus sabe fazer a coisa certa. E Ele sempre fará a coisa certa, né, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E outra lição que nós aprendemos: Deus sempre faz a coisa certa, mesmo que nós não compreendamos. Depois de nascer o seu filho, um dia Deus pede para que Abraão sacrifique esse filho. Irmãos, foram 3 dias de muito sofrimento para Abraão. Não que ele estivesse questionando a Deus. Ele havia aprendido a confiar e depender unicamente de Deus. Mas que ele esperava que Deus desse orientações maiores. Ele não entendia aquilo. Ele não compreendia o porquê Deus está pedindo aquilo. E ele pedia que Deus orava. E durante 3 dias ele não pregou o olho, ele não dormia. Ele pedia que Deus revelasse algo a mais sobre aquele pedido. E durante 3 dias Deus ficou em silêncio.
até que chegou o dia dele levar seu filho para o sacrifício. E juntos então caminhavam em direção ao monte que Deus havia estabelecido. E ali durante o caminho existe aquele diálogo que nós lemos na palavra. O filho pergunta: pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Está a faca, está o fogo, está a lenha? E Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. Irmãos, naquele momento foram os momentos, creio, mais difíceis para Abraão, mas quando ele se aproximava do monte, ele presenciou uma cena. Diz Ellen G. White em seu livro Patriarcas e Profeta: uma nuvem pairava sobre o monte, e aquilo para ele era a nuvem da promessa. E ele viu que a sua fé foi revigorada, e ele viu que Deus era poderoso para ressuscitar até mesmo seu filho dos mortos. Deus tinha capacidade e poder para fazer aquilo. E ele conduz, chega até o monte, revela para o seu filho o que ele vai fazer. O seu filho prontamente aceita. E então existe ali as últimas palavras de despedida, os últimos abraços, o choro diante daquele momento. E ele então ergue a sua faca para tirar a vida do seu filho. E Deus então o impede. E Deus disse que ele agora sabe que Abraão crê nele, confia nele, porque não negou seu único filho. Irmãos, mesmo que não compreendamos determinadas coisas, mas Deus está no controle de tudo e de toda e qualquer situação. Confiemos e aprendamos a confiar em Deus como Abraão confiou. Nos entreguemos completamente nas mãos do Senhor e aprendamos que Deus, Ele sempre faz a coisa certa, mesmo que nós não entendamos. E Deus, nosso Pai Celestial, Ele é misericordioso e Ele é bondoso para com cada um de nós. Confiemos e aprendamos a confiar plenamente neste Deus Todo-Poderoso. Oremos ao Senhor. Querido e bondoso Deus, toma-nos em Tuas mãos, guarda-nos e protege-nos. Que nós aprendamos a confiar em Ti, mesmo não compreendendo determinadas coisas, mas que a nossa confiança seja total. Que nós sejamos completamente dependentes de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, irmãos, e que a graça do Senhor, Pai amado, habite no coração de cada um de vocês durante esse dia.